Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, no versículo 38 ao 40. Se quiser e puder colocar na tela aqui para a gente acompanhar. Ok, se você não encontrou, está aqui na tela. Diz assim um texto: Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Amém? Hoje vou desenvolver essa mensagem baseada num tema: tire a armadura de Saul. Diga isso para o seu irmão, se você puder, só para incomodar ele mesmo, para deixar ele inquieto. Tire a armadura de Saul. Vamos orar, irmãos. Ore por mim, ore por você, para que você compreenda a palavra de hoje. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Esta reunião não se trata de um sermão elaborado, de apenas informações e conhecimentos que serão transmitidos, mas nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Mediante a Tua palavra, o Senhor nos concede a garantia que o Senhor está presente, o Senhor conhece todas as coisas. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos compreender a Tua vontade para esse tempo, para os nossos dias, de acordo com os Teus planos e propósitos. Amém e amém. Irmãos, essa história aqui é uma história, creio eu, bem conhecida de todos. O desafio de Davi com Golias, virou série. A gente ensina isso para as crianças. É uma história muito conhecida. Só que ela nos traz alguns ensinamentos importantes, que a gente precisa voltar, revisar e procurar extrair dentro de uma história o que realmente Deus quer nos ensinar. Na verdade, primeiramente, eu fui ministrado e quero compartilhar essas coisas com vocês, porque, sobretudo, o que vai fazer a diferença quando você se dispõe a caminhar com Deus é o entendimento de quem é Deus, como Ele trabalha e como Ele se move. Muitas pessoas caminham em lugares de crenças que ele entra em contradições. É aquilo que a gente cansa de passar aqui. Por exemplo, a pessoa faz a oração no Pai Nosso, pede uma vontade, mas ela não quer viver isso. Mas ela ora. Ela fala de um Deus, porém não o conhece na totalidade. Fala de Cristo, porém não dá ouvidos àquilo que Cristo ensinou. Então, nosso objetivo aqui não é colocar ninguém em uma parede, pressionar, mas é uma reflexão que eu quero trazer com vocês sobre a forma como Deus decide trabalhar conosco. Essa história, ela nos traz uma reflexão importante e nos leva a um nível de entendimento que é uma linha muito fina, que é a diferença do nosso olhar, a forma como nós pensamos, visualizamos as coisas, a vida, e a forma como Deus visualiza. Nós sempre vamos ser tentados a caminharmos debaixo ou da nossa vontade, ou da vontade do nosso adversário, ou da vontade de Deus. Nós entendemos, irmãos, que para trabalharmos amanhã, ninguém aqui tem a certeza, a convicção, ou pode garantir o acordar amanhã, porque isso depende de Deus. Estão juntos aqui, irmãos?
Então, em toda a história bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós sempre vamos entender uma única coisa. Não importa o cenário, ou a circunstância, ou quem está envolvido nessa história. A última palavra sempre pertence a Deus. E lutar contra essas coisas é ignorância humana. Aqui nessa história, ter essa lente de Deus é um desafio, porque Deus disse para o profeta Samuel, que era um grande profeta, um homem que caminhava com Deus e tinha intimidade com Deus. Vá até a casa de Jessé, porque eu vou escolher um dos seus filhos. Nós sabemos disso. O profeta obedece a Deus, porque primeiramente ele tem medo do rei Saul, e ele diz para Deus, mas se Saul ficar sabendo disso, ele vai me matar. Deus trouxe o quê? Uma diretiva para ele, faça assim, você vai lá e vai oferecer um sacrifício, e vai convidar a família de Jessé. Ou seja, Deus deu a estratégia, para ele se mover, e assim ele foi. Ele chegando na casa, nós aprendemos a primeira lição, que é bem conhecida da igreja, mas só para ressaltar. Diz assim, quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou. Repita comigo, pensou. O profeta, quando viu Eliabe, ele pensou. E depois a Bíblia diz, ele teve a certeza. Ele disse assim, eu tenho uma certeza que esse é o escolhido. Olhando apenas o texto, você acha, poxa, tranquilo. Mas aqui existe um ponto importante, porque Deus não se move de acordo com aquilo que nós pensamos, e talvez aquilo que achamos que nós temos a certeza e a convicção, estamos equivocados. Amém, gente? Caminhar neste ambiente, neste lugar, eu estou falando de um profeta que caminhava com Deus. Porém, a lente dele, a visão dele estava equivocada, porque ele tinha um pensamento e ele tinha uma certeza, porque ele estava caminhando por aquilo que ele estava vendo e pela certeza do seu coração. Irmãos, aqui muitas coisas são destruídas, porque você se move, porque você pensou que achou que daria certo, sem entender a voz do alto. Muitas pessoas entram em relacionamentos por aquilo que viu e pela certeza de uma afirmação, é isso mesmo, sem ouvir a voz definitiva, que é a voz de Deus. Todos nós, inclusive eu, em diversos momentos e fases da minha vida, principalmente, creio que você já passou, eu estou falando do grande profeta, que independentemente do lugar que você caminha em Deus, precisamos entender que a lente de Deus é diferente da nossa lente, da nossa vista, a forma como nós visualizamos as coisas. Ele pensou e ele tinha convicção. Te dou um conselho. Nós pensamos, temos convicções, porém aguardo a última palavra para fazer o fechamento daquilo que está sendo realizado. Porque a palavra de Deus na oração que você faz, seja feita a tua, assim na terra como você pede. Você pede. Então, ainda que você pense, ainda que você tenha certeza de algo, sobretudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres, pois a última palavra, porque talvez eu possa estar equivocado. Amém, gente? Jessé, que era o pai, olhou para os filhos capacitados, porque ele convida a todos. Além de Jessé, eu vou convidar os filhos capacitados, os mais prováveis de serem escolhidos. Enquanto o pai Jessé estava com um olhar nos capacitados, Deus estava com o olhar dele no improvável. Porque ninguém pode alterar uma escolha específica de Deus. Amém, gente? Nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo.
até aqueles que dizem assim: isso não faz sentido, deixa Deus para um último momento da vida, até quando ele encontra uma adversidade terrível, ele clama a Deus. Porque isso acontece conosco, pois somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito sempre vai clamar pelo Pai. Então a carne é pecadora, a alma oscila o tempo todo, mas o nosso espírito sabe da sua origem. O nosso espírito clama, Abba Pai. Então, enquanto o Pai estava olhando para os capacitados, Deus estava olhando para aquilo que é improvável, porque não depende daquilo que eu acho ou penso ou decidi escolher. Quando Deus determina e escolhe alguém, faz parte da decisão de Deus. Você pode estar aqui com um pensamento: eu sou fruto de um acaso, de uma coincidência, nasci, cresci e vivo. Ou você pode ter uma outra consciência: poderia já ter morrido, poderia ter ido na pandemia, aquele acidente poderia ter me matado. Se eu estou aqui, porque eu creio que logo Ele me escolheu para um propósito nessa terra. Amém, gente? Faz parte de uma escolha. Porque a lente de Deus era diferente, e o Senhor corrigiu o profeta, nós sabemos, e o Senhor disse assim a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O coração é um lugar, uma região que talvez poucas pessoas podem ter acesso. Tem coisas que você carrega aí dentro, que você colocou um cadeado e que ninguém sabe o que você carrega. Humanamente falando, algumas pessoas podem acessar níveis de intimidade contigo e acessar uma parte do seu coração. Mas nunca nenhum ser humano vai alcançar a totalidade do seu coração. Só existe um que diz: eu, Senhor, sondo, provo, esquadrinho, examino o coração do homem, pois ninguém escapa do olhar daquele que tudo vê. Deus não está de olho no teu dinheiro, na tua fama, nas tuas credenciais. Deus está de olho no teu coração. É por isso que você precisa se mover diante de Deus com um coração sincero. Você pode decidir ser apenas um religioso, você pode decidir ser um simpatizante. É aquele: não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Eu vou, mas não permaneço. É uma escolha que a pessoa pode fazer. Ou você pode dizer assim, como Davi fez: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algo ruim, algo mal, e me ensina, me leve à medida esperada, pois eu sei que o Senhor está de olho no meu coração. É por isso que você percebe algumas pessoas avançando, estabelecendo um propósito de vida. Você olha, mas por que com ele? Tem a ver talvez com o coração. Amém? Vamos lá, estou só passando uma introdução para vocês entenderem. Mediante a isso, o menino que foi esquecido do lado de fora foi convocado para o lado de dentro da casa, e Deus disse a Samuel: é este. Pegue o óleo, pegue o azeite e unja-o, pois esse é o meu escolhido. O óleo desceu, presta atenção, irmãos. Quem aqui já fez assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Levanta a mão. Isso é muito comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns fazem assim, em nome do Pai, tem uns que fazem um monte de vezes. Ok. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho. A pergunta é: você conhece o Pai? Você conhece o Filho?
e você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você entende, irmãos? Eu quero que vocês me ajudem hoje nessa noite. Não se trata daquilo que eu falo, daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi na igreja. Se trata de vivência. Se trata de realidade. Se trata não de falar de Deus, mas viver em Deus. Se trata não de ver um filme de paixão de Cristo, mas viver em Cristo, entendendo que o sacrifício que foi feito me permite viver. Ele morreu para me dar vida. Logo eu estou aqui, não baseado no que eu acho, no que eu penso, mas pela gratidão de alguém que entendeu que para mim viver, Ele teve que morrer e entregar a sua vida por mim. Deus não inicia nada com ninguém sem antes selar com o seu Espírito. Toda a movimentação dos homens que Deus levantou, lá estava. Na criação em Gênesis, o Espírito estava lá. Toda a movimentação de Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito agindo juntos. Deus disse para Samuel: unja-o, é o rei. E a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor Deus estava agora sobre Davi. Se tem algo que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje, você não vai sozinho. Você vai com o Pai, você vai com o Filho, e você vai com a unção do Espírito Santo da verdade. Nenhuma guerra pode ser vencida no mundo espiritual sem o revestimento do Espírito Santo. Estão comigo aqui, gente? Quando Deus diz assim: enchei-vos do Espírito, sejam guiados pelo Espírito, o Espírito Consolador vos guiará toda a verdade. Você acha o quê? O que brota na sua mente? É Deus colocando um ser espiritual, porque tem gente que acha que o Espírito Santo é uma energia, é uma força. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, ele é uma pessoa. Ele fala, ele intercede, ele chora, ele é uma pessoa. E ele foi ordenado por Deus para viver não mais numa visitação do lado de fora, mas para viver dentro de você. Deus não inicia um grande propósito sem antes empoderar você, revestir você com o Espírito Santo. Porque Deus sabe muito bem o que acontece no mundo espiritual no que diz respeito às suas guerras. Amém, gente? Deus colocou aquele que foi aceito na casa daquele que foi rejeitado. Porque Deus assim falou para Jessé: pode ungir, derramei do meu óleo, da minha unção, da minha presença. Saul que foi rejeitado, o Espírito se apartou dele. Enquanto Davi estava sendo cheio, Saul perdeu. E a Bíblia diz que quando o Espírito se retira de Saul, um espírito maligno o atormenta. Saul agora não tem paz. Saul agora ele é perturbado por um espírito. E alguém disse na casa de Saul: olha, você vai precisar de alguém para tocar uma harpa, para você ter paz, para esse espírito sair. Alguém, disse Saul, tem alguém que possa fazer? Tem um Davi, que além de pastor, ele aprendeu a ser um bom músico, toca uma harpa. Irmão, nós conhecemos isso aqui, eu só estou passando para você relembrar. Olha só o que me chamou a atenção, porque Davi era a escolha de Deus, era a aceitação de Deus. Saul era a rejeição de Deus. Deus pega o que foi aceito e coloca na onde? Na casa do rejeitado e do perturbado. Porque você precisa aprender uma coisa: Deus sempre vai te colocar em lugares que você não queria estar. Eu não gosto de depender de ninguém. Caminhar com Deus, Ele vai te colocar lá. Eu não gosto de favores, porque as pessoas vão ficar falando. Você vai precisar de favores, porque Deus vai derreter o seu orgulho. Porque Deus não trabalha com a soberba, com o arrogante.
Deus trabalha com a humildade. E caminhar com Deus, talvez você está pensando assim, isso aqui é dor, é sofrimento, está difícil, talvez é o treinamento de Deus. É o treinamento de Deus. Porque caminhar com Deus é assim. Muitos lugares que você não queria estar, Ele vai te colocar lá. Eu não queria estar em Mineiro, mas você está aqui. Talvez morrendo de vontade, assim, eu vou sair, vai sair no tempo de Deus, na hora de Deus, no projeto de Deus. Teve muitas coisas na minha vida que eu não queria estar ou fazer, mas Ele sempre me lembrava, ou você caminha na minha vontade ou na sua, como que vai ser? Amém, gente? Talvez você veio no culto errado, mas eu preciso te entregar essas verdades. Deus pega aquele que foi aceito e coloca na casa do rejeitado para tocar. Porque Deus, Ele faz isso. Ele pega um Moisés e coloca lá na casa de Faraó, para ser preparado, porque esse mesmo Moisés que foi treinado, cresceu lá, saiu, depois teve que voltar, não como um menino que foi criado no Egito, mas agora como um Moisés escolhido por Deus. Tem coisas que Deus vai te levar para lugares específicos, para depois você retornar uma pessoa transformada. Amém, gente? Uma coisa interessante, ele era um bom músico, sabia tocar harpa. O relato que levou ele para casa foi um relato de um servo. Ele era um bom músico, sabia tocar harpa, era corajoso, apto para ir à guerra, tem bom senso, tem boa aparência, e o mais importante, e o Senhor estava com ele. Esse é um relato, não de Saul, é um relato de um servo. Porque quando você fica em silêncio em Deus, a boca das outras pessoas vão te elogiar, vão reconhecer aquilo que você carrega. Ele aqui não havia tido um reconhecimento, porque ele ainda estava no treinamento de Deus. Irmãos, entenda, para o lugar esperado, para o lugar que Deus deseja te levar, não tem como fugir do treinamento, não tem como fugir dos estágios, não tem como fugir dos processos. Coloque isso na sua cabeça. Se você almeja estar em lugares altos em Deus, aquilo que você espera, Deus também quer, Deus quer te dar, Deus quer te entregar, mas você vai ter que passar pelos processos, porque ele foi preparado neste ambiente. Ele sabia tocar, ele sabia pastorear, ele sabia guerrear, ele sabia defender o rebanho do leão e do urso, porque ele o matou. Uma pergunta é feita, irmãos: quem que ensinou isso aí? Quando ele ressalta, eu matei o urso e o leão, ele não cita meu irmão me ajudou, meu pai foi lá. Não. Percebeu na história? Ele disse: eu matei o urso, eu matei o leão. Teve ajuda. Sabe qual é a lição que Deus nos traz? Antes de você caminhar com os valentes que Deus tem preparado para você lá na frente, para ajudar você nas suas guerras, você vai ter que aprender a lutar sozinho. Você vai ter que aprender a lutar as suas guerras onde ninguém vê. Sabe aquele quarto escuro que só você está lá chorando, sofrendo, guerreando, ninguém vê, a família não vê, os amigos não estão vendo, ninguém está vendo, talvez a igreja não está vendo, mas Deus está preparando você nas guerras solitárias da vida, de lugares que Deus te coloca para você guerrear, onde ninguém está vendo. Você está matando o urso, matando o leão, onde ninguém vê. Deixa eu dizer uma coisa: haverá um custo. Haverá um custo. Eu creio que eu estou pregando para pessoas marcadas. Não tive um bom pai, você continua de pé. A minha família é uma família disfuncional, tem um trauma de infância, é isso, acusações, palavras, não importa, você está de pé, você está respirando. Talvez ninguém viu, mas você só está aqui porque Ele viu. Ele estava treinando você, preparando você nas guerras solitárias da vida.
Amém, gente? Então não reclame quando isso acontecer. Não espere pessoas te ajudarem nesse momento, nesse estágio. Porque nesse estágio aqui, meu filho, é só você e Deus. É só você e o urso e o leão, onde ninguém está vendo. Ele chega no confronto, daqui um pouquinho eu chego lá na armadura. Ele encontra com outra situação. Coloca para mim o versículo 28, o versículo 31, se puder aqui, para a gente discernir isso aqui. Estão me entendendo aqui, gente? Está tranquilo? Versículo 28 ao 31 do capítulo 17. Olha só o que diz o texto. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Olha só que o irmão mais velho de Davi estava dizendo: conheço a sua arrogância, as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Davi respondeu: o que fiz agora? Disse Davi: só fiz uma pergunta. Davi está dizendo assim: o que eu fiz? O que eu fiz? Mas o irmão está afirmando: você não deveria estar tomando conta das ovelhas? Responsabilidade, obrigações. Aqui, irmãos, eu quero te trazer para um ponto muito importante. Cuidado com as vozes. A voz da opressão, a voz do irmão mais velho, dizendo: você tem que ser. Sabia que tem muita gente se movendo na vida, pautado numa palavra de um pai, dizendo: você tem que fazer, você tem que ser. E você acaba vestindo o quê? Colocando o quê? A armadura de Saul. Muitas pessoas crescem com traumas, pautada justamente nessa palavra: você tem que ser. O irmão está dizendo: o que você está fazendo aqui? Você tem que fazer, você tinha que estar lá. Outra coisa que o irmão afirma: conheço a sua arrogância e as más intenções. O irmão está afirmando: conheço a sua arrogância. Enquanto Deus viu um coração lindo, o irmão mais velho está vendo arrogância, más intenções. Quer um conselho? As palavras de outras pessoas não podem definir aquilo que de fato você é. Tu és filho de Deus. Mesmo que você esteja em um estágio, enfrentando guerras, muitas pessoas vão ter uma convicção, palavras vão surgir. Eu acho, eu penso, mas o que realmente determina não é o que as pessoas pensam de você, é aquilo que faz parte do plano original de Deus. O que Deus definiu está definido ao teu respeito. Qual foi a pergunta de Davi aqui? O que eu fiz? Não foi? Porque não vai precisar fazer muitas coisas para você ser atacado. Tem coisas que vão acontecer na sua vida e você vai ser pressionado, não porque você errou, não porque você falhou. O que eu fiz? Já fez isso? Gente, mas o que eu fiz? A família se levanta e você, mas gente, o que eu falei? Fiz nada. Davi, bem-vindo ao campo. Quando você entende que não fez, aí as pessoas falam que você fez, e você diz: o que eu fiz? Isso faz parte do treinamento de Deus. Aprenda a conviver com isso. Enquanto o irmão mais velho viu um problema, Deus via uma resposta para um povo. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa: você é a resposta da sua família. Vou fazer algo com vocês agora, rapidinho. Dá uma olhada assim, com os olhos da fé, com a sua mente. Dá uma olhada assim na forma interna, como é a sua família. Como é a sua família? No aspecto geral. Você reclama, você talvez está de mal de alguém, não fala com o outro, tem problemas com o irmão, tem problemas com o pai. A
família não entende, talvez não aceita, acha que você tem que ser, acha que você tem que fazer. Já viu aquela situação que uma pessoa sai de uma família humilde, aí ele trabalha, ele é focado, ele é dedicado, ele se esforça, ele passa as noites, ele vai se dedicando, aí ele começa a prosperar, ele começa a ganhar dinheiro, aí a família pensa o quê? Que você é obrigado agora a ajudar. Sim ou não, irmãos? Ah, você tem que fazer. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Mesmo que haja tudo isso aí, talvez você seja a resposta de Deus para sua casa, para essa cidade, para essa família. Amém? E nós entramos então na armadura de Saul. Saul diz assim: pegue a minha armadura e coloque nele. Colocaram a armadura de Saul. Em quem? Em Davi. Só que pesou, ficou pesado. Davi ele não conseguia andar com aquilo. Mas eu quero trazer algo interessante aqui para passar para vocês, porque você precisa sair daqui leve. Essa armadura de Saul representa pesos que outras pessoas colocam em você, cargas que não são suas, guerras que não são suas, responsabilidades que não são suas. Está comigo aqui? Tem pais que não deram a fundamentação correta para os filhos. Aí tem um dos filhos, aí acha que você é obrigado a sempre a fazer, tem que ajudar, acha que a responsabilidade é sua. Transferência, colocando peso. É difícil falar isso aqui, irmãos. Mas Abraão tentou levar Ló para a jornada, não deu certo. Não tente levar para o ambiente que Deus está te levando pessoas que já não fazem mais parte disso aí. Eu não estou dizendo para você não respeitar, não amar, não. Você ama, você respeita, você ajuda com aquilo que você pode. Mas sobretudo isso não pode se tornar um peso. Não pode se tornar um peso. Não pode ser pesado. Níveis de cobranças de família, no casamento, das pressões do trabalho, e uma autocobrança pessoal, e outras coisas mais que vão deixar você com dificuldades para andar. Deixa eu dizer uma coisa: se tiver alguém aqui com peso, está pesado, por dentro está pesado, acha que a sua vida está pesada, acha que é difícil demais, porque está pesado, isso está cansando você. Quando você se sente cansado, quando você acha que está pesado demais, é Deus te chamando para a rota certa, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, as coisas de Deus são leves, são suaves, te leva a paz, te leva a tranquilidade. É por isso que Davi diz assim: tire essa armadura, eu não consigo, não estou acostumado, porque a roupagem espiritual que Deus lhe deu, homem nenhum pode substituir. Não tente se adequar a um formato que talvez a sua família, os padrões desse mundo colocou em você. Eu já tentaram colocar diversos formatos em mim. Eu já fui de uma plataforma ministerial, que é a religião que eu fazia parte. O Arle aqui não prega sem gravata, não prega sem terno. E para subir no altar tem que ter terno, tem que ter gravata, tem que ter isso. Respeito quem faz. Aí num calor de Cuiabá, 45 graus, eu parecendo um Didi, pregava 45 minutos. Por quê? Porque tinha que ter isso. Aqui não pode isso, não pode aquilo. Irmãos, era uma lista do que não pode. É quando a igreja se torna pesada. Deixa eu dizer uma coisa bem séria para vocês. Uma igreja que é desalinhada com o reino de Deus, ao invés de fazer bem, ela te deixa mais enfermo ainda. Está comigo aqui?
Tem pessoas que até para ele voltar para a igreja é difícil, porque ele sofreu tanto, foi tão massacrado em uma plataforma, porque colocaram uma estrutura nele. Tem que ser assim, tem que se vestir assim. Aqui não pode, aqui na minha igreja. E eu caminhei nesses lugares. Eu participei de algumas plataformas que para pregar tinha que ter norma, tudo tinha que ter normas. Regras são importantes, processos são importantes, direções são importantes, o manejo prático ele é importante. Sobretudo, o que prevalece é a leveza em Cristo Jesus. Pois onde o Espírito do Senhor está, aí há. Onde Ele está, aí há. Deus te chamou para você ser livre. A minha escolha é livre. Davi, ele pegou o que, irmãos? Tirou a armadura. Ele pegou o seu cajado, a funda dele e 5 pedras lisas. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Não vá para uma guerra com a armadura que uma religião, uma família colocou em você. Tire isso hoje. Pegue as ferramentas que Deus lhe deu e vença as suas guerras com aquilo que Deus entregou em tuas mãos, com a habilidade que você tem, com a medida que você tem. Está comigo aqui, irmãos? Tem muitas pessoas tendo crises internas, tentando se adequar à família, se adequar à sociedade, colocando um formato, vivendo uma vida que não existe, uma aparência que é só aparência. Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer isso para vocês, que serve também para mim. Veja o que você tem, veja o que Ele colocou em tuas mãos. Eu vou afirmar algo debaixo da autoridade do Espírito Santo. Tem ferramentas, tem dons dentro de você que talvez você ainda não sabe que estão aí. Tem guerras que você ainda vai vencer, que você ainda não sabe, mas o Senhor já te entregou todas elas, já está dentro de você. A vitória não está em uma campanha, a vitória não está em um jargão pastoral, a vitória já está dentro de você, porque Cristo já é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Amém, irmãos? Hoje eu preciso informar você que nesses dias Deus vai começar a ativar aquilo que Ele já entregou para você. Está dentro. Pare de procurar fora. Está dentro de você. O que você tem? O que você tem? Certo pastor profeticamente dizendo, disse assim, ó, tem livros dentro de você. Talvez tenha uma empresa dentro de você. Tem um grande projeto dentro de você. Mas para você viver isso aí, você vai ter que tirar a armadura de Saul, porque você está tentando caminhar e está pesado. Você vai sair daqui desse culto leve, amém, irmãos? Leve, livre. Eu estou pregando aqui, tem pessoas aqui, eu não vou ser aquele profeta do Pix e fica apontando, né, irmãos? Debaixo da autoridade do Espírito Santo, da palavra de Deus. Tem pessoas aqui que já faz um tempo que você está caminhando com um peso dentro de você. Está pesado caminhar. Está pesado esperar. Está pesado suportar o processo. Está pesado. Está difícil. Você precisa retirar essa armadura agora. Pois sempre haverá guerras. Vou dizer uma coisa aqui para a gente orar, para a gente terminar. Sempre haverá guerras. As lutas sempre vão existir. Problemas, resolve um, amanhã tem outro esperando, sim ou não? Tem gente que já distribuindo senha. Estou quase igual o Lucinho, distribuindo senha para cada problema. É empresário, resolve um, aparece 3. Está estudando, quer ser alguém na vida, resolve um, aparece 5.
é melhor se conformar. Tipo assim, qual é o próximo? Próximo. Dizer uma coisa, se prepare para aquilo que eu vou te dizer. A guerra espiritual é inevitável. Problemas na família, pessoais, com os amigos, inevitável. Dores, inevitáveis. Lágrimas, inevitáveis. Não tem como fugir disso aí. Mas existe um caminho que você consegue transitar nesses lugares, em meio ao caos. E você continua sendo livre, continua sendo leve, porque a presença do Senhor está com você. Qual foi o diferencial da vitória de Davi? Para a gente encerrar, foi a habilidade com a funda? Foi o treinamento de matar urso e leão? Não. Segura porque é forte que eu vou te entregar. O que derrubou aquele gigante não foi a habilidade de Davi. O que derrubou aquele gigante não foi a sua habilidade, não foi a sua capacidade de matar o urso e o leão. O que derrubou aquele gigante foi a obediência de um jovem que entendeu quando o Espírito Santo veio sobre ele. O que vai derrubar os teus gigantes não são as tuas habilidades, a sua performance, a sua credencial, será a sua obediência diante do Senhor, e isso vai destronar os teus adversários. Não importa mais o que pensam, o que falam, o que dizem, a circunstância, as dores, eu permaneço lá, debaixo de uma palavra que Deus disse que eu seria, então eu serei. Feche teus olhos, que eu estou sentindo algo de Deus aqui, sendo liberado para a tua vida. Aleluia. Quero te dizer que vai valer a pena o tempo esperado, o processo respeitado. Deus não te convidou para ser um religioso, para bater o ponto e falar que é. Deus não te chamou para você vir na igreja de vez em quando e falar que vai. Deus não te chamou para você falar que é bom. Eu acho que você já percebeu que o que tem aí fora são prazeres repetitivos que você tem que fazer, fazer e fazer. Sabe o que Deus faz com a gente? Está cansado? Eu sou sua força. Está fraco? Diga o fraco, eu sou forte. Perdeu uma batalha? É normal, pois a guerra já está garantida. Talvez a sua carne, o seu corpo já está cansado de uma rotina. Talvez a sua alma está agitada dentro de você. Mas existe um Deus que está aqui dizendo assim: ei, o que vai fazer a diferença na sua história, o que vai garantir o teu futuro, não tem a ver com a tua funda, com a tua habilidade, não tem a ver com o teu dinheiro, tem a ver com a minha presença. O fato de eu estar contigo, te guardando, te livrando, te protegendo, te sustentando, dizendo para você que tu és meu filho. Se eu fosse você, eu começaria a agradecer a Deus, não por uma porta de emprego, não por você ter se formado, não porque a empresa está aberta. Se eu fosse você, eu começaria a agradecer: Senhor, obrigado porque a tua presença está comigo. Feche teus olhos e agradeça: obrigado, Senhor, porque quando eu estava fraco, o Senhor foi a minha força. Quando eu estava cansado, o Senhor foi o meu refrigério. Quando todos foram embora, o Senhor foi o único que permaneceu. Quando ninguém acreditou, nem meus irmãos, ninguém acreditou, mas o Senhor sempre acreditou. Deus não se esqueceu de você. A última palavra sempre será dele, irmãos. Estou falando debaixo de uma autoridade. Ele conhece você, conhece o seu coração, conhece a sua história. Ele conhece as suas dores, conhece as suas marcas. Ele conhece tudo sobre você.
O que importa não é o que um pastor pensa, uma religião pensa, a família pensa, é o que ele diz, é o que ele fala. Nesses dias você vai ter do Senhor respostas, clareza, para caminhar nesses lugares. Feche teus olhos, pois por alguns minutos, essa presença que aqui está vai permear o teu interior. Aleluia. Tem guerras maiores te esperando. Porém, quanto maior for a guerra, maior será a sua vitória. Adore o Senhor por um tempo. Te adoramos, Jesus.